Seja Ok, bem-vinda, Alê. obrigada. Eu não sei se está muito escuro aqui, que eu estou vendo a minha câmera bem escura, mas deixa eu ver aqui. Ok. Boa noite, gente. Que bom estar aqui de novo. Eu não sei as carinhas que já me viram aqui. Não tinha nada planejado, né, dona Ruth? A Ruth chegou e falou assim: Ah, você vai falar lá hoje? Fala, menina, eu tenho uma aula única hoje às 9 horas da noite. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui e depois eu vou deixar a Ruth seguir. Quando ela me falou o tema, eu falei assim, ué, mas você acabou de me chamar, como é que eu tenho um tema? Como é que eu vou ter um tema para falar? Você acabou de me falar, isso foi o quê? Foi, sei lá, na hora do almoço, não lembro que hora que foi esse Não, negócio, eu não. acho que foi umas 10h30. Ah, então, é na hora do almoço para mim, porque para quem acorda 4h30, 10h30 é o almoço. Mas então, Mas, eu vou te falar o que aconteceu. Eu iria falar hoje, eu já estava com um tema para falar, né? Mas vinha assim na minha cabeça. Chama a Lê, chama a Lê, chama a Lê. Eu falei, mas eu não posso chamar a Lê, são 10 da manhã, ela é toda programada, como que eu vou chamar? E aí foi isso, a história que você sabe. pois é, desse jeito. É, Então, assim, eu só perguntei para o Espírito Santo, bom, já que você quer que fale alguma coisa, o que que é para a gente falar, né? Ontem nós nos encontramos, assim, de última hora também, falamos um pouquinho, e depois que a gente encerrou a conversa, o Espírito Santo falou para mim assim, eu tinha coisas a falar, mas vocês não me escutaram. Isso foi um puxão de orelha, né? Por quê? Há tempos atrás, digamos assim, na época dos apóstolos, na época bem mais antiga do que a gente está habituado a estudar, os discípulos tinham o hábito de orar ao Pai e escutar o que o Pai tinha a dizer. Muitas das vezes a gente está, às vezes, até acostumado a acorda de manhã, sai correndo e depois, de repente, para e olha para o céu e fala, ah, meu Deus, me abençoa naquilo, me abençoa naquilo outro. E isso acaba virando um hábito. Só que é um hábito que ele não é, como é que eu vou dizer? Ele não é um hábito sadio. Ele é um hábito aprendido com outras pessoas e que na correria da vida a gente acostuma fazer esse tipo de coisa. E se tem uma coisa que eu aprendi, é, eu nem me apresentei, né, para quem não, para quem não é do grupo. Ah, então, eu sou Alessandra e eu tenho 49 anos, vou fazer meus cinquentinha esse ano. Estudo um pouquinho de algumas coisas. Sou missionária desde 2000 e não gosto de religião, não carrego religião comigo, mas eu tenho Jesus como amigo, como meu Senhor e meu Salvador. E de todas as coisas que eu já passei na vida, ninguém pode dizer o contrário do que eu vivi. E as coisas que eu vivi são muito fortes e é impossível falar que ele não é o cara mais sensacional que a gente pode conhecer, ele é a pessoa mais incrível que a gente possa conhecer. É, Então, voltando ao que eu estava falando, a gente tem o hábito de sair correndo e fazer as coisas e a gente não para escutar. Então, até pouco tempo atrás, poucas pessoas que começavam a entender isso ensinavam esse tipo de coisa e parece que se perdeu. Então, quando eu fiz missões, a gente tinha o hábito, isso foi ano de 2000, ou seja, 23 anos atrás. A gente tinha o hábito de vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, vamos falar com Deus. E a gente falava. E a gente falava e pensava assim, beleza, e agora, né? Quando eu me candidatei a missionária, eu fui com um histórico, eu fui com um aprendizado, e quando eu chego lá, eu aprendo
totalmente diferente. Eu aprendo que quando a gente está num diálogo com alguém, a gente não só fala, a gente fala e a gente escuta. A gente fala de novo, escuta de novo. A gente volta a falar, volta a escutar. Até que daquele diálogo sai um entendimento, sai uma compreensão, sai uma cura e diversas percepções. Então, nessa fase, era muito simples. A gente parava, a gente orava e simplesmente a gente anulava. E aí, nessas anulações, eram como se fosse o seguinte: Deus, a gente está aqui para te ouvir, a gente quer ouvir a sua voz, a gente tem essas e essas questões para resolver. Temos o fulano, ele está com a situação assim, assim, e a gente busca direção de como a gente vai resolver isso da melhor forma possível. E a partir daí, esse grupo geralmente era de 8 a 15 pessoas. Tinham várias demandas, e ao final dessas orações, a gente esperava. A gente esperava o quê? Alguém quer arriscar? Ele dá a direção, falar o que é, responder as perguntas que foram feitas. É, por aí. Porque a partir do momento que você pede direção para alguém, por exemplo, você vai consultar um advogado, você fala, olha, meu caso é esse. Como que você acha que eu devo fazer? Você não pega a sua bolsa e sai correndo e vai embora e larga a pessoa lá, tipo, ó, eu ia falar para ele, ele não esperou para escutar. Então, ontem isso foi muito interessante, porque eu até comentei lá no grupo depois, e à medida que o dia foi passando, Deus foi falando ao meu coração no sentido de eu quero que as pessoas voltem a esperar que eu fale. Eu quero que as pessoas entendam que não adianta ela olhar para aquela situação de pavor, não adianta ela olhar para aquela situação de dificuldade, não adianta ela olhar para aquilo, porque quanto mais ela olha para aquilo, pior vai ficar a situação. Quanto mais ela olhar para um assunto, ela põe foco naquilo, tudo que a gente põe foco amplia. Então, quando a gente sabe que os nossos pensamentos comandam a nossa vida. Os nossos pensamentos é que, se a gente consegue entender e administrar os nossos pensamentos, a gente começa a criar uma realidade que é o que a gente quer. Se alguém não entender e quiser fazer pergunta, tudo bem, pode levantar a mão e fazer pergunta. Eu não sei como é que eu vou dizer isso, se todo mundo fala a mesma linguagem, tá bom, gente? Então, quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Mas quando a gente entende que a maturidade espiritual é o seu contato com Jesus todos os dias, é a sua percepção todos os dias, o ficar em silêncio todos os dias e você calar a boca para escutar Deus falar é o básico. E muitas das vezes a gente não faz isso, na maioria das vezes a gente não faz isso. Então, uma das coisas que é muito importante para se fazer, primeiro é não levar uma lista de compra para Deus, porque Deus não é dono de supermercado que você vai lá e fala, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Isso não existe. Mas é o que a maioria das vezes a gente faz, quando a gente não tem o entendimento e a gente não tem a percepção. Então, como é que eu faço quando eu vou diante de Deus? Você vai rendido, você vai com o coração aberto, sabendo que, dependendo da situação que cada um está passando, a situação que você está vivendo é exatamente aquilo que você atraiu para você. Nossa, que absurdo, Alessandra, eu atraí isso para mim, sim. Ah, mas como é que eu fiz esse absurdo? Não, a pessoa está me maltratando, meu marido me largou, o outro fez isso comigo, o outro fez aquilo comigo, eu estou passando necessidade financeira, cada um tem uma realidade. O fato é que cada um cria a própria realidade que tem. É claro que para você chegar nesse ponto, você tem que passar por um processo de entendimento como é que eu estou criando essa realidade para mim, sendo boa ou sendo ruim. Eu precisaria de umas 4 horas para te explicar como é que você faz isso com você mesmo. Então tá, a gente não tem 4 horas. Como é que a gente resolve isso indo para Deus? A gente vai para Deus com o coração rendido, a gente vai para Deus sabendo que algo a gente está fazendo, que a gente está criando aquela realidade para a gente. Muitas das vezes é dependência emocional, muitas das vezes é querer controlar demais, muitas das vezes é se sentir controlado e permitir esse controle de outra pessoa sobre você. Então a gente tem que parar e analisar com o coração muito aberto
no sentido de, será? Se ao menos a gente der espaço para será, a gente já tem uma grande chance de encontrar determinadas respostas. Então, quando a gente vai diante de Deus pedindo ele um monte de coisas, primeiro você faz o filtro de, tá, essas coisas que eu estou pedindo, elas competem a Deus ou não? Será que isso é responsabilidade de Deus mesmo? Ou será que isso é uma responsabilidade minha que eu estou jogando para Deus? Ou será que isso é uma responsabilidade minha e eu estou jogando, às vezes, para minha mãe, para minha sogra, para meu cunhado, para minha irmã, minha mãe, meu pai, e aí vem até o papagaio? Então, o ato da gente pensar hoje é o seguinte: tudo que está acontecendo, as coisas que eu estou vivendo, eu plantei lá atrás? Eu tive pelo menos a percepção e a intuição lá atrás que algo estava errado, algo não estava certo, eu não sabia o que era, mas eu continuei indo pelo caminho e agora a bomba estoura na minha mão? Muitas das vezes a gente não consegue saber o que o nosso inconsciente está boicotando a gente. Aí a gente precisa de conhecimentos específicos para denunciar o nosso inconsciente. Como que a gente faz isso? Expandindo a consciência. Como é que a gente expande a consciência? Por conhecimento. Você conhece um pouco mais, sua mente faz assim. Você conhece um pouco mais, sua mente faz assim. Mas muita gente hoje não tem tempo para estudar. E estudar demanda tempo, estudar demanda dedicação. Você tem que olhar aquilo com os olhos, primeiro o olhar de quem escreveu e o olhar de quem está lendo, porque uma coisa é o que o fulano escreveu, outra coisa é o que eu estou entendendo que ele escreveu. E muitas das vezes a nossa percepção ela é muito mais forte do que a própria coisa que o cara está escrevendo. Aí você fala, nossa, eu li isso aqui, falou tanto ao meu coração, não sei o que. Na hora que você vai ver, se for olhar o texto na íntegra, o cara nem está querendo dizer aquilo. Mas aquilo é que despertou dentro de você. E se despertou é porque tem espelho lá dentro. O que eu chamo de espelho lá dentro? Tudo aquilo que ressoa em você é porque já está em você. Eu costumo dizer que não tem como a gente tirar os nossos olhos e fazer isso, para a gente olhar para a gente mesmo. Então, quando a gente pega algo, por exemplo, numa pessoa, ou num texto, ou numa fala, ou uma palestra, que seja que você vê aquilo, que você percebe aquilo, você fala assim, uau, nossa, que legal, amei aquilo. Ou então pode acontecer o contrário. Nossa, aquilo que ela falou horrível, detestei aquele negócio. O fato não é se você gostou ou não gostou. O fato é, aquilo que ressoou aqui dentro é porque está aqui. Está escondido aqui de alguma forma. E como é que eu trago isso para fora? Com consciência. Como? Sabendo que tudo que me deu aquela sensação ruim, me deu aquele desconforto, é porque está lá dentro e precisa ser visto. É porque está dentro de mim e se me irrita o suficiente, se me confronta o suficiente, é porque aquilo que eu estou vendo no outro está em mim. E se está em mim, eu não posso olhar para o outro e falar assim, nossa, que horrível, aquilo, você viu? Aquilo. Cara, quando você começa a entender, tudo que você falar do outro, que você começar a pensar a respeito do outro, você vai parar, opa, peraí, se eu estou falando isso, se eu estou questionando isso, se isso foi indigesto para mim, é porque está em mim. Já é um primeiro passo e grande, enorme passo, porque na hora que você começa a fazer só esse exercício, você já começa a olhar todo mundo diferente. Porque aí você para de olhar para o outro como o outro sendo culpado daquilo que te aconteceu. E você passa a chamar para você a autorresponsabilidade de, opa, sou eu que estou cocriando isso na minha vida. Sou eu que estou atraindo isso na minha vida. Por exemplo, a pessoa quer um relacionamento. Ela quer um marido, ela quer acho que aqui só tem mulher, né? Ela quer um marido. Então, o que acontece? Ela fica fixada naquilo que ela quer. Não sabendo, a maioria das pessoas não sabe disso, que a gente não encontra, a gente não procura, a gente pode até procurar, só que a gente não vai encontrar o que a gente está procurando, a gente vai encontrar o que a gente é. Porque nós somos energia, nós somos espírito, e tudo aquilo que a gente quer no outro, a gente só vai encontrar se estiver dentro da gente, porque nós somos espelho do outro. Então, quando a gente entende que a gente é espelho do outro, a gente já expande um pouco mais a nossa cabeça. Uau! Então, peraí, eu não vou atrair quem eu quero? Não, não vai.
Eu vou fazer uma lista aqui de tudo que o cara tem que ter para eu encontrar ele. Na hora que você terminar a lista, você vai se tornar aquela lista, que aí, se tornando aquilo, você vai ter sinergia com uma pessoa que é exatamente aquilo que você tem. Exemplo, tem aquelas lá, as famosas mulheres do dedo podre. Ah, ela arruma um marido que bate, ela arruma outro marido que trai, ela arruma outro marido que maltrata ela. De todas as formas, ela é maltratada. Por que está acontecendo isso com ela? Porque é uma denúncia da dor que tem dentro dela. Enquanto ela não trata essa dor que está dentro dela, ela só vai atrair pessoas que continuam maltratando ela. São porque as pessoas são ruins? Não, é porque todas duas têm a mesma dor. Então, dores atraem dores, alegrias atraem alegrias. E como que a gente descobre isso? Pelos frutos. Jesus falou que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, se você olha para os frutos não tá bom, então qual é a árvore que eu estou cultivando? Qual é a coisa que eu estou criando dentro de mim? E aí a gente vai entrar num ponto que eu gosto muito de falar, que são declarações que a gente faz para a gente curar aquilo que está estragado dentro da gente. E não é uma coisa que você fala uma vez, duas ou três, não. É um estilo de vida. Seu estilo de vida a partir de hoje tem que ser, cara, a vida pode estar toda atrapalhada, mas vamos começar por algum lugar? Vamos. Por onde? Gratidão. Mas como é que eu vou ser grata com a minha vida toda, toda esquisita? Como é que eu vou ser grata com uma vida que está toda bagunçada? Alguma coisa de bom tem que ter. Alguma coisa de bom no sentido de eu acordei, eu respirei. Vocês percebem que é uma coisinha muito básica? Porque tem gente que realmente perdeu tudo e consegue achar alegria no pouquinho que tem, que é o respirar, é o andar, é o falar. E tem gente que está sobre muitas coisas, muitas posses, a família toda do lado tem tudo, né? Vamos dizer assim, humanamente falando, tem tudo, mas ela não tem um principal, que é a alegria dela. Ela não consegue enxergar que ela está viva, ela não consegue enxergar que ela tem o poder nas mãos de fazer acontecer na vida dela o que ela quiser. E da mesma forma que a gente não é o nosso passado, a gente não é aquilo que falaram da gente, a gente não é o que os nossos pais falaram de nós somos exatamente aquilo que a gente determinar a partir de hoje a ser. Mas como que a gente faz isso? Começando do básico. Já falei que uma das coisas básicas primeiras é a gratidão. Então, o que acontece? Quando você começa a exercer a gratidão por inteligência, talvez você está vendo que a vida está bem complexa, que a vida está bem difícil. Então, vamos exercer a gratidão. Ok, você começa por algum lugar. Você agradece pelo sol, agradece pelo vento, agradece pela chuva, agradece por tudo. Tem uma escola, gente, no Tibete, que você vai para lá, você vai para essa escola, você fica lá durante um período, se eu não me engano, o mínimo são 21 dias, mas você pode ficar até um ano. E tudo que você toca, você tem a obrigação de agradecer. Então, na hora que você pega a caneta, você tem que falar obrigado, caneta. Você pega num papel, obrigado, papel, parece uma piada, né? Mas não é não, gente, é uma escola que você começa a aprender as coisas básicas. Então, você pega abriu a porta, você agradece a maçaneta. Você vai olhar alguma coisa, você agradece. Tudo que você toca, você agradece. No sentido de vamos começar a tratar a gratidão como ela é, porque tudo que a gente consegue acessar, nós temos que ser gratos por isso. E a gente está acostumado a não, a gente olha para aquilo que a gente tem expectativa que não aconteceu ainda e não consegue ser grato. Aí, como é que a gente muda isso? Aí tem um segundo passo. Você começa a usar a fé. A fé para declarar que aquilo que você quer, você já usufrui dela. E nós vamos fazer uma dinâmica hoje que nós vamos fazer exatamente isso. Eu quero que vocês já vão pensando aí, se quem tiver aí quiser escrever, anota para não esquecer. Eu quero que vocês tragam, cada um, não, a gente não vai falar, tá? Cada um vai ter o seu. Eu vou fazer uma dinâmica onde cada um vai trazer uma questão específica. Onde às vezes ou está tendo ansiedade, ou está tendo algum problema na área da vida, seja financeira, sentimental, trabalho, não importa. E aí nós vamos fazer essa técnica onde você vai determinar que as coisas comecem a mudar.
Mas não porque eu vou declarar que mudou, mas é porque as declarações que você vai começar a fazer, elas vão alterar a percepção que você tem da vida. Elas vão alterar a forma como você vê, e na hora que você altera a forma de ver, os resultados começam a acontecer. Porque aí, quando você vê que a responsabilidade do que está acontecendo com você é sua, você começa a mudar. Hoje eu não vou falar mais, por exemplo, nossa, que burra que eu fui, eu esqueci esse negócio. Não, por que eu vou falar isso a meu respeito? Eu não sou isso. O que eu sou? O que eu quero ser mesmo? Ah, peraí. Eu vou jogar lá no futuro o que eu quero ser. Isso, então tá. Eu vou começar a viver como já sendo aquela pessoa. E não é só no sentido de eu vou fazer como se eu fosse aquela pessoa. Não, é começar a viver aqui, ó. A gente só consegue criar para a realidade aquilo que a gente cria aqui primeiro. E isso é uma coisa que as pessoas, parece que assim, por mais que a gente fale, está começando a virar a frase eu te amo. Porque o eu te amo perdeu sentido. Então, quando você lê na Bíblia lá que aquilo que você quer, você faz pela fé, você transporta um monte para o outro, você olha para aquilo e acha que aquilo é no sentido figurativo. Não é, você consegue transportar um monte de um lugar para o outro. Tem uma ilha aí, não sei onde, eu ouvi falar aí, que eles andaram com ela 2 metros ou 2 centímetros, sei lá, sei que foi um negócio assim, cientificamente foi comprovada que a meditação das pessoas que foram convocadas para fazer isso fizeram a ilha andar. Então, assim, isso é literal. E aí, se você para e fala assim, ah, olha, não, é difícil demais para eu acreditar nas coisas dessas, tudo bem também. Sabe por quê? Porque a gente tem exatamente aquilo que o nosso coração acredita. Então, desde que você respeite o outro que acredita numa coisa muito bizarra e você acredita numa coisa mais simples, tá tudo certo. Quem sou eu para julgar quem acredita nas coisas bizarras e quem sou eu para julgar quem acredita nas coisas simples? O fato é que Jesus hoje está falando o seguinte: ei, eu quero que vocês parem para escutar o que eu vou falar de acordo com cada demanda. Chegou para mim, trouxe para mim seu coração, ok, fala tudo que você tem que falar, e agora eu posso falar? Então, se você começar, por exemplo, com 5 minutos, fala, Deus, eu vim aqui falar do meu marido, Deus, eu vim aqui falar do meu casamento, eu vim aqui falar da minha dor, eu vim aqui falar disso. Não tem problema você desabafar a sua dor com Deus. Isso não é errado. Porque, afinal de contas, você está trazendo ali tudo aquilo que você tem de essência. Mas depois que você trouxe ali, você trouxe o seu desabafo, você trouxe para ele a sua dor, você entrega o seu coração para ele, o que você faz depois? Engasguei. Peraí, que eu trouxe água, esqueci minha água. Então, o que você faz depois? Você escuta. E costuma ser assim. Você fica em silêncio, de olhos fechados, e para que os pensamentos não fiquem divagando, né, aquela enxurrada de pensamentos, eu vou ensinar uma técnica agora que todo mundo pode fazer. Essa técnica eu uso nos atendimentos terapêuticos que eu faço. Eu vou aproveitar e vou ensinar agora, porque senão lá na frente eu vou esquecer. E lá na frente nós vamos usá-la, ok? É assim, é uma técnica super simples. Talvez aí alguém já viu ela de forma parecida ou ensinado de alguma outra maneira e tudo mais, não tem problema não. O que eu quero passar é como que eu apago esses pensamentos confusos, atravessados que vêm na minha mente, prestando atenção na respiração. É por isso que quem pratica yoga tem efeitos assim incrivelmente visíveis na intuição da pessoa. O nível de intuição da pessoa vai lá em cima. Por quê? Porque ela fica em silêncio. Por que o nível de intuição e percepção dos monges, dos tibetanos e outros mais pelo mundo afora é altíssimo? Porque eles ficam em silêncio. Porque o silêncio é assim, eu vou fazer um negócio aqui. Tá eu aqui, né? Isso aqui, ó, embora não seja só isso, é o meu espírito, é o alcance do meu espírito. Quando eu tô aqui, o meu espírito vai à minha frente. Então, se ele vai na minha frente, às vezes eu tô chegando num lugar, seu espírito já chegou primeiro e conversou comigo. Parece chocante isso. Mas é assim que acontece. Seu espírito vai à sua frente porque ele alcança um raio maior. E nele alcançar esse raio maior, ele conecta com os outros espíritos, porque nós somos energia e estamos todos entrelaçados.
Então, eu conecto com o espírito do fulano. Aliás, aqui onde a gente está, a gente consegue conectar o nosso espírito só da gente estar aqui nessa comunicação. Não necessariamente precisa de estar num ambiente onde está outra pessoa. Mas eu comecei falando disso para mostrar que todo o nosso espírito que alcança, a frequência que a gente alcança, as pessoas que passam com pensamentos bons ou pensamentos ruins, a gente vai acessar. Então, às vezes, vem um pensamento atravessado, esse pensamento nem é seu, é de uma pessoa que acabou de passar do seu lado. Mas se você não sabe disso, você acha, nossa, o diabo pulou na minha cabeça. Nossa, que pensamento atravessado que foi esse? E às vezes você toma para você como se aquele pensamento foi seu, e não é. E não é. Aí, o que você faz? Entendimento, conhecimento, percepção e treino. Treino, 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 treino. Se não treinar, a coisa não vai acontecer. Como é que eu vou baixar a minha ansiedade? Treinando. Ah, mas eu sou muito ansiosa para treinar, meus pensamentos não param, não sei o quê. Olha, você tem duas opções. Ou você continua dizendo que você é ansiosa e não controla os seus pensamentos, ou você fala assim, quem manda nessa bagaça que sou eu. Desculpa a palavra. Mas quem manda nesse negócio aqui sou eu. Ou eu vou mandar nisso aqui, ou quem é que tá mandando nisso aqui? Porque Deus não é. Deus eu tenho certeza que não é. Ah, não, mas Deus comanda tudo. Mentira, Deus sabe todas as coisas. E Ele te deu livre-arbítrio. Quem faz a meleca ou a boa aventura na sua vida é você mesmo. Todas as coisas que eu sofri na minha vida, as melecas que eu passei na vida, foi eu que criei para mim mesmo. Então, assim, se a gente não entende, se a gente não aprende, a gente passa a vida achando que a culpa é dos outros ou que nós somos vítimas de um monte de coisas que nos aconteceram, e não é verdade. Só que a gente não é ensinado. Então, agora que a gente está sendo ensinado, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a praticar o que tem que praticar para a gente evoluir e lá na frente falar assim, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu sei, ó, esse pensamento não é meu. Ou então tá, se esse pensamento não é meu, vou mandar esse pensamento embora. Como é que a gente manda o pensamento embora? Tem duas formas de você mandar o pensamento embora. Quem já está treinado faz com mais facilidade. Simplesmente troca um pensamento pelo outro. Quem não está treinado, não sabe como mandar um pensamento embora, vai a primeira dica. Na hora que o pensamento veio, ele leva em torno de uns 3 segundos para ele acontecer, né? Porque ele acontece, ele flui de fora ou ele vem de dentro, e ele acontece, ele vai para a sua mente, e ali ele leva uns segundos para ele, não é se fixar, é para ele se materializar. Então, na hora que eu falo assim, olha, não pense num elefante de bunda rosa, fica muito difícil eu não pensar no elefante de bunda rosa, a menos que eu tenha treino para isso. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para falar algumas coisas comigo, ela pode falar o que ela quiser, mas na hora que eu vejo que vem merda, antes dela terminar de falar, eu já estou cancelando o que ela falou. Para quê? Para que aquele pensamento não crie, né? Não encontre guarita no meu coração. Hoje em dia fala-se muito dos arquétipos, que você conta história, você faz e acontece não sei o quê e atinge as outras pessoas. Isso é verdade? É verdade. Se você não está ligado nisso, as pessoas chegam, põem comandos na sua vida, falam palavras para sua vida, você sai dali acreditando num monte de mentira, porque você não sabe controlar e determinar o que vai acontecer na sua cabeça. E da cabeça desce para a mente, e da mente também, da cabeça desce para o coração, e do coração sobe para a mente também. Então, vamos lá, Alessandra, como é que eu cancelo os pensamentos? O pensamento chegou antes de você olhar para o pensamento, que é assim, você pensa em alguma coisa como se fosse alguém falando aqui, ó. Aí você ouviu o pensamento. Na hora que você para e olha para o pensamento, ferrou. Já catou o pensamento, já desceu para o coração. O pensamento veio aqui, você já está treinado. Você lembra, até você pegar o hábito do treino, vai levar um tempinho, mas tudo bem, pelo menos você está começando. Veio o pensamento, antes que você olhe, namore e casa com ele, o que você faz? Cancela, cancela, cancela. Você fala no seu pensamento, racionalmente. Cancela, cancela, cancela. E depois, você traz uma imagem X. Você vai escolher agora uma imagem única que você vai usar para o resto da vida, a menos que você queira trocar ela em algum momento. Por que tem que usar uma imagem só? Porque se você ficar escolhendo toda hora uma, vai demorar demais e não vai funcionar. Então, o que você fala? Cancela, cancela, cancela e pega a imagem que você instituiu. Quer ver? Todo mundo pensa aí numa memória, uma memória de infância, ou uma memória da adolescência, juventude, ou mesmo adulto, que você sente assim, que foi a coisa mais incrível, mais legal, que você sentiu mais feliz na sua vida.
Todo mundo pensa aí no momento que foi o momento mais feliz da vida. Nesse momento mais feliz da vida, se alguém não achou ainda, levanta a mão, mas se todo mundo achou, eu vou seguir. Esse momento mais feliz da vida, você vai escolher ele e olhar para ele agora. Quem quiser, fecha o olho, olha para esse momento agora, esse momento de felicidade. Olhando para esse momento de felicidade, você vai olhar para o ápice da felicidade ali naquele momento e vai congelar a tela como se fosse uma foto. Isso. Tira a foto agora. Tem como tirar foto da mente, viu, gente? É só piscar. Pisca e tira foto dessa imagem incrível que você está vendo agora. Beleza. Agora guarda essa memória que você piscou, é uma fotografia mental que você tem. Beleza, volta para cá. Na hora que você tem essa fotografia, veio o pensamento na sua cabeça. O que você faz? Cancela, cancela, cancela. Pode estar no meio de um monte de gente, não importa. Você pode estar sozinho com um monte de gente. Simplesmente você respira fundo, conecta na sua mente aqui, cancela, cancela, cancela e traz aquela imagem incrível, ó. Acabou. Veio outro pensamento. Cancela, cancela, cancela e traz aquela imagem. Chega uma hora que os pensamentos acabam. Por que que acabam? Pelo menos para quem tem aquela mente perturbada, que toda hora está cheia de coisa. Uma hora acaba. E aí, na hora que vem uma coisa ou outra, você já está tão treinada que você fala cancela, cancela e já traz a imagem. Vira um estilo de vida também. Então, na hora que você aprende a apagar essas memórias, que são essas falas, que não precisa descer para o coração, isso é muito poderoso, porque depois que desce, é mais ou menos assim. Na hora que a fala vem, você começa a criar da fala uma imagem. Para quê? Para você guardar aquilo. E na hora que você começa a visualizar aquela imagem, você fixou ela na mente, acabou. Aí a realidade desce pro coração, aí você já começa. Mas é mesmo, né? Eu podia sim, nossa, o outro tem razão, nossa, mas precisava dela falar isso, doeu tanto no meu coração. Você não precisa de passar por isso. A Bíblia não fala que a gente deve guardar o nosso coração, então vamos guardar o coração de forma inteligente. Para que você vai deixar a dor descer, fazer aquele estrago todo, para ter que tratar, para depois ficar livre daquilo? Então, antes que aquilo desça, joga fora. Tem um exemplo que é bem recente, que é um negócio assim surreal. Eu vi um adulto brigando com uma criança para ela poder ficar quieta. E a criança estava lá, só se divertindo. Pá, pá, pá. E aí, de repente, a pessoa adulta virou e falou assim: a pessoa tem uns 50 e, sei lá, 56 anos, sei lá, uma coisa assim. E a criança é 7, sei lá, 8, não sei. E aí, o que acontece? Ele vira para a criança, depois de chamar a atenção da criança, a criança pegou e sentou lá num canto, ficou lá com as pernas para cima, assim. E eu tô mexendo no celular, assim, tipo uma distância de uns 3 metros da pessoa. De repente, o adulto falou assim: Ô, fulano, chega aí. Aí a criança foi lá: imagina isso. Você tá com as duas mãos e os dois pés quebrados. O que você faz? Você não brinca, né? Eu já comecei a gritar antes que ele terminasse a frase. O que ele estava fazendo ali com aquela criança? Alejando ela. Alejando ela. Alejando ela. E sabe quem falou essa fala para a criança? Uma pessoa que sofreu um AVC há 1 ano atrás. E sabe como que ele sofreu o AVC? A mãe dele tinha sofrido um AVC 1 ano antes. E aí ela lá nas queixas dela e tudo mais, ela vira para ele e ele fala: não, a senhora só vai fazer exercício, a senhora vai conseguir. Ela virou para ele e falou assim: eu queria ver como é que você ia ficar se você estivesse no meu lugar. Foram 3 meses depois, ele teve o AVC dele. O que eles fizeram juntos? Eles criaram aquela situação juntos. Então, ficou a mãe com AVC e ele com AVC. Eu não sei quanto tempo tem que ele teve esse AVC, mas ele já está se recuperando. Ele vira e solta essa para a criança. O que ele estava fazendo? Ele estava aleijando a criança. Então, assim,
Tudo é conhecimento, tudo é informação, e a gente tem que aprender a usar os conhecimentos e as informações. Imagina isso e isso. Pô, já foi. Então, quando alguém vier com uma conversa, fulano, imagina isso e isso, você já vai ficar, todo mundo vai ficar cabreiro, né? Já vai ficar assim, caramba, ó, imagina, você já começa a fazer um monte de coisa na cabeça, você não imaginar aquilo que a pessoa está falando. Mas o mais importante aqui agora é você pensar o seguinte: eu é que deixo descer para o meu coração ou não. Porque se eu não grito naquela hora, se eu não saio gritando, falando e acontecendo, atrapalhando o raciocínio da criança, muito provavelmente ela teria tempo para raciocinar a fala dele, para imaginar na cabecinha dela e criar a realidade dela. Da mesma forma que muitas pessoas que estão nessa situação, quando entendem isso, elas criam a realidade delas e elas mesmas se curam. A cura é possível só pela sua cabeça. Ocorre que se tem mágoa, ressentimento, dor, rancor, a cura não vai acontecer, porque você não está numa vibração no nível que você consegue curar seu próprio corpo. Então, vamos voltar, vamos lá na segunda técnica agora, que é o do pensamento mandar embora, eu já falei, né? Então, agora vai ser a técnica que a gente vai fazer para a gente criar uma nova realidade. Eu queria, Rutinha, se você puder contar qual foi o pensamento que você cocriou, seria interessante. Tá. Mas como que você quer que eu conte tudo que aconteceu até eu chegar, ou você quer que eu conte só o pensamento? Eu quero que você conte o pensamento e como que ele se realizou. Só até aí tá bom. Tá. E aí, depois, quando você sair, eu conto toda a história, porque eu acho que é legal para todo mundo ouvir. Sim. Beleza. Eu estou numa fase, e depois eu vou falar mais sobre vocês, isso para vocês, mas eu já estou há um ano e um mês com você? É, É. e é isso. E eu sinto que todas as minhas, eu sinto que ontem você falou assim, quando você pensa em alguma coisa e você sente vontade de chorar, é porque aí tem BO, ainda dói. E Sim. eu penso nas coisas que me doía antes e eu não consigo chorar, eu não consigo, tipo, eu não consigo pensar com alegria, com felicidade de ter tido aquela experiência, sabe? Porque eu acho que tudo que eu vivi me transformou em quem eu sou agora. É, Uhum. e desde então, né, que eu vivi esse processo de cura aí, eu acho que começou, eu acho que mais ou menos uns 2 meses, tudo que eu tenho pensado tem acontecido. Mas eu tinha percebido que as coisas boas tinham acontecido, e na minha cabeça ai, que legal, Deus está me abençoando, as coisas boas estão acontecendo. Mas algo me chamou a atenção na semana, na semana passada, eu tinha uma reunião no hotel, num hotel super chique aqui de São Paulo, eu acho que é o único 6 estrelas aqui de São Paulo, com o pessoal de Londres, né? E aí eu, né, me arrumei toda, falei assim, gente, eu vou de carro até o metrô, vou deixar meu carro no metrô e eu vou, e eu simplesmente vou de metrô, porque eu tenho medo de me atrasar. Aí, quando eu estava, e assim, gente, eu saí muito antes, era impossível me atrasar. Quando eu estava dentro do metrô, eu imaginei, nossa, já pensou se eu me atraso? E deu aquela sensação assim de tipo, que chato seria se eu me atrasasse, né? Porque, tipo, uma reunião com umas 10 pessoas ia ser muito chato. Beleza. Eu cheguei, gente, na Paulista. Eu gosto bastante de um café da Starbucks e não é em todo lugar que você acha. E eu fui lá, comprei o meu café e estava andando ali, assim, super de boa, porque eu não estava atrasada. E aí veio assim um pensamento na minha cabeça. Já pensou se eu derrubo o meu café na minha camisa branca e eu tô indo para a reunião? Gente, não deu 5 minutos eu andando. Eu derrubei o café e assim, gente, ó,
eu derrubei o café, assim, eu não sei como que eu fiz, inteiro na minha camisa, com aquela mancha enorme. Eu falei assim, meu Deus, que isso? Aí, assim, eu falei assim, bom, eu não posso chegar atrasada, eu preciso ir. Aí eu saí andando. Aí eu, ao invés de ir pro lado certo, porque o hotel ele tem a parte que é domiciliar, que é como se fosse casas, né? Tipo apartamentos, e ele tem a parte que é a entrada do hotel. Eu fui pro lado errado, e é um complexo muito grande. Eu cheguei no lado errado, eu falei, moço, mas como que eu vou fazer para entrar no hotel? Ele falou, moço, o hotel é do outro lado, você tem que dar a volta. E aí, gente, até dar a volta eu cheguei 15 minutos atrasada, porque eu não estava de carro, não ia chamar um Uber para dar a volta, tava andando, tipo, machuquei o meu pé, porque eu comecei a andar rápido, porque eu estava atrasada já. Ou seja, aconteceu tudo que eu pensei. E aí depois eu conto mais para vocês como foi a história tal. Pode continuar, o Alessandra. Não, mas é bom você terminar aquela parte do Espírito Santo, que aí Ah, eu vou tá. Tá completar bom. depois disso. Tá bom. Daí eu falei assim, né? Eu mandei uma mensagem, né, para um grupo de amigas e falei assim: meninas, olha o que aconteceu. Eu pensei isso, aconteceu isso. Eu pensei isso, aconteceu isso. Daí uma amiga pegou e falou assim: ah, eu acho que era o Espírito Santo tentando te avisar, né? Tipo, era o Espírito Santo tentando te avisar. E aí eu peguei e falei assim: não. Não era o Espírito Santo tentando me avisar. O Espírito Santo já me avisou de muita coisa. Eu sei quando ele está falando comigo e ele está tentando me avisar. Eu sei. Dessa vez foi diferente. Eu pensei, fui eu que pensei e aconteceu. Fui eu que fiz isso. E aí eu comecei a perguntar, eu comecei a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero tirar a sua honra. Eu não quero tirar a sua honra. O que você faz, o que você fala comigo, os conselhos que você me dá, tudo que você faz, eu não quero tirar a sua honra. Mas, por favor, me explica o que está acontecendo, porque ultimamente tudo que eu tenho pensado tem acontecido e eu quero entender. Eu não quero misturar as coisas do mundo com nada, mas eu quero entender por que que os meus pensamentos estão se tornando realidade. E aí eu eu recebi, né? Eu ouvi o Espírito Santo falar assim para mim, Reino dos Céus, né? E logo depois, que eu acabei não te falando ontem, eu recebi um vídeo do Lucas Naves falando sobre o Reino dos Céus, né? E aí eu, tipo, meio que, depois disso, eu meio que recebi um download dos céus, assim, entendeu? Que aí veio para mim que Jesus veio na Terra para trazer o reino dos céus. Então, ele veio para a Terra para trazer o reino dos céus na Terra. Então, o que eu entendi foi, né, nesse download que eu tive, o Espírito Santo me ensinando, porque o Espírito Santo ensina muita coisa para gente, que quando a gente entra na frequência correta dos céus, é como se você tivesse no rádio. Sabe quando fica aquele chiado? Porque você não está na frequência certa. Mas quando você entra na frequência certa, você consegue ouvir a música claramente, sem problema, e fica perfeito. Aí você tira, começa, né? Então, quando a gente está na frequência dos céus, quando nós estamos na frequência dos céus, o nosso pensamento é o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de nós. O nosso pensamento é o reino dos céus. E através do que nós pensamos, nós conseguimos manifestar o reino dos céus aqui na terra. Através do que nós falamos, nós conseguimos manifestar o reino dos céus aqui na terra. Ou seja, o que nós precisamos é apenas estar na frequência dos céus, certo? E trazer o reino dos céus, que o reino dos céus está aqui, né? Nos nossos pensamentos, a gente começa a materializar, né? A Bíblia fala que o mundo espiritual ele acontece antes
do mundo material. As coisas a gente tem antes do mundo material. Então, o reino dos céus está aqui, gente. Jesus, ele trouxe o reino dos céus para a terra. Então, a gente começa a fazer as coisas, a criar as coisas aqui. E aí a gente manifesta na terra através dos nossos pensamentos e através do que a gente fala. É isso, Ale. Que lindo, que lindo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu Continua, não estou Ale. vendo, eu não, tá bom. Olha só que legal. Quando ela fala que ela começa a perceber, enquanto tudo era bom, estava ótimo. Sou a mulher mais abençoada do planeta. Quando as coisas começam a ser ruins, aí ela fala: como assim? Como assim? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Mas na hora que ela para escutar, e o parar para escutar, gente, não é só na hora que você ora e para escutar, não. Como eu falei no início, ele é um treino. E quando você treina a escutar, você fica tão sensível, mas tão sensível, que você começa a ter as percepções andando na rua, lavando vasilha, cozinhando, cuidando do trabalho. Qualquer momento é o momento de você acessar. Por quê? A todo instante a gente entra em estado teta. O que é entrar em estado teta? Sabe aquela coisa de durante o dia, a gente entra em vários picos de hipnose, como de repente o seu pensamento vai, na hora que você vê, você volta. Você está dirigindo, seu pensamento vai, de repente você volta. A gente tem vários picos disso durante o dia. E isso, quando a gente acessa esse estágio, tudo aquilo que está no, eu vou dizer no ar, tá? Para ficar mais simples. Tudo aquilo que está no ar, você acessa a frequência desse ar. E quando você acessa essa frequência, a informação desce. Se você tiver treinado a escutar, a informação veio, você escuta. Se você não está treinado a escutar, a informação vem do mesmo jeito para todo mundo. Porque a informação está assim, ó. Se você está em silêncio, você capta, escuta, uau, e entende. Michael Jackson tinha uma fala que era muito legal, que ele falava assim, ele acordava às vezes de madrugada com uma ideia, pá, que ele acessava, ele falava, ligava para o produtor dele, falava assim, vamos fazer isso agora. Cara, espera chegar, falta 4 horas para 7 horas da manhã, falava assim, não, tem que ser agora, senão o outro vai pegar também. O que ele entendeu com essa fala? Que a frequência está sendo dada, a informação está vindo, ó. Quem tem ouvido, escuta. Se você não para escutar, outro vai parar e vai escutar. Às vezes você tem a ideia de escrever um livro, você não escreve. Daí 5 anos, alguém escreveu o livro que você tinha na cabeça. Por quê? Porque você pegou aquilo, não compreendeu o que era para fazer com aquilo e deixou passar. Muitas das vezes você veio aquela informação, você não escutou, você teve uma leve impressão de alguma coisa, seria legal ter alguma coisa assim, né? Pronto, acabou. Outras pessoas escutaram e outras fizeram alguma coisa a respeito. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, treinar a ficar em silêncio. Tem que escolher um horário todo dia para você tirar um momento de silêncio. Esse momento de silêncio vai conectar você a você mesmo. Por quê? Quando eu falo desse corpo aqui, que é o nosso espírito, nós estamos, tudo aqui é energia, tudo é energia, e nós somos espírito vivo, nós somos o ar que saiu da boca de Deus, nós somos o sopro de Deus. Então, a gente sabendo que a gente é o ar, e o ar se comunica em tudo, tudo está em tudo. Às vezes você começa a treinar esse momento de silêncio, você começa a ter experiências onde você percebe que é como se você fosse o grão de areia no meio do todo, só que você enxerga o todo. Aí, quando você olha, você enxerga o todo, você fala assim, uau, eu sou parte do todo. Ou seja, você teve uma experiência onde você se vê dentro de Deus como Deus. E aí você começa a perceber que, bom, então se eu estou lá, eu estou em qualquer outro lugar ao mesmo tempo. Então, o fato de o ar que estamos aqui, nós temos o sopro de Deus, e a gente sabendo disso, o que acontece com a gente? A gente tem 2 opções. Enquanto a gente está adormecido, a gente está vivendo a vida do jeito que a gente quiser. Na hora que você entende, na hora que você percebe que o fato de você ser esse sopro de Deus, ele faz você nascer no reino de Deus. Que é o quê? É você compreender que o fato de eu ser parte disso tudo
Opa, então eu estou no reino de Deus? Sim, você está inserido no reino de Deus. Mas qual é o passo agora para eu... Primeiro a gente vê, depois a gente entra, né? Na hora que você enxerga tudo isso, opa, estou enxergando tudo isso. Eu faço o que com isso? Tem duas opções. Você pode simplesmente ignorar, ou você pode dizer para você mesmo assim: eu quero entrar nesse reino. Qual é a condição para entrar nesse reino? Alguém sabe? Vou pegar uma tomada aqui. Alguém consegue saber qual que é essa condição para entrar nesse reino? Porque enquanto a gente está dormindo, a gente sabe o seguinte: nada. Na hora que a gente desperta que a gente é alguma coisa em espírito e a gente é espírito vindo de Deus, a gente acordou. E depois a gente faz o quê? Já tá com o consciente desligado? Isso, o inconsciente estava desligado. Aí ele foi tipo acionado. Qual que é a decisão que você tem que fazer que é o próximo passo? Você pode evoluir ou não. Como que eu Colocar em evoluo, prática, né? Alessandro? Oi? Colocar em prática o que você viu ou não. Você vai ter a percepção, você viu. Aí na hora, como é que você coloca, como é que você dá o próximo passo? Esse passo é o quê? O próprio Cristo. Porque Cristo, como a Ruth bem disse, é o próprio Deus encarnado. E Jesus veio falar de quê? O que que Jesus falava o tempo todo? Que eu vim trazer o Amor, reino. amor, 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 amor. A frequência de Jesus é amor, uma frequência elevadíssima. Então, qual que é o convite dele? Na hora que você aceita Jesus, não é só porque ele morreu na cruz para te salvar. Esse foi o ato de grandíssima misericórdia que ele fez para confrontar a nossa ignorância e falar assim: uau, o cara morreu, todo mundo tem medo da morte. Não, o cara ressuscitou, como é que ele faz isso? Mas na hora que ele chama, o convite dele é o seguinte: ei, vem cá, entra na minha frequência, a minha frequência é leve, o meu fardo é leve e suave. Qual que é a frequência dele? Amor, 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 amor. Então, na hora que você escolhe o amor como sendo o Senhor da sua vida, e meu corpo até arrepia, por quê? Você aceita que esse amor, que é a frequência mais elevada que exista, ela vire o Senhor da sua vida. Jesus Cristo, Deus encarnado, que é o amor em pessoa, ele se torne o Senhor da sua vida. Então, a partir de hoje, você vai manifestar somente ações e atitudes baseadas no amor. Essa é a frequência dele. Ah, eu tenho mágoa de fulano. Tá vibrando baixo. Vai atrair coisa ruim. Ah, eu tenho Ah, não, eu acho que não. Eu acho que eu não tenho nada, não, mas se você parar para contar a sua história, e como eu bem falei ontem com a Ruth, e você chorar, pode ter certeza que tem coisa mal resolvida. Porque quando a gente conta e aquilo não mexe no sentido de, ai, você. Não é, eu não posso falar ruim, porque muitas das vezes a gente não consegue nem falar o nome que é. Mas é um negócio assim, eu sinto um enjoo, um reboliço, é uma coisa assim, não é bom. Eu não sinto gratidão por essa pessoa que está me fazendo esse mal todo. Meu marido me abandonou, me largou sozinha com as crianças e eu não consigo sentir gratidão pelo que ele fez. Pode parecer um absurdo, mas chega num momento onde você vai ter uma gratidão tão imensa por essa pessoa que te magoou, por essa pessoa que te machucou, que você vai agradecer a Deus todos os dias por ela ter aparecido na sua vida. Olha, eu tenho uma dúvida. Hum, Por exemplo, você leva um golpe. Aí a gente pode pensar, eu atraí isso pelas escolhas que eu fiz, pelos sinais que eu não vi, né? Uma série de coisas. Então, estavam ali acontecendo e eu deixei passar e foi consequência, né? De um erro meu, né? Como eu falei, de não ter visto as coisas que estavam acontecendo. Mas, por exemplo, você sofre um assalto. Como é que você atrai isso, né? As pessoas podem estar aqui se perguntando, como é que eu atraio isso? Ou até coisa pior, né? Um uhum. estupro, né? Tipo, como é que... Aí as pessoas falam assim, não, mas eu não posso nessa... Já ouvi isso. Não, não vai nessa... Como é que fala? Vai nessa linha de pensamento, não, que senão você vai ficar maluca. Tudo você vai achar que você está atraindo, não é por aí. Parei para refletir, falei, não, acho que não é bem por aí, não. Mas eu acho que você atrai sim, mas tem que analisar mais profundamente isso daí.
O nosso inconsciente, ele está sempre tentando te mostrar alguma coisa e ele usa as coisas externas para te mostrar alguma coisa. Toda vez que você tem uma decisão para tomar, que você não toma a decisão conscientemente, seu inconsciente toma por você. E aí ele atrai essas coisas para fazer você acordar. Simples assim. Às vezes você cocria um café caído na roupa, mas às vezes você não quer que o seu filho que está casando vá embora, então você sofre um AVC para ver se ele fica com você. É assim que funciona. Eu conheci uma mulher e ela começou a falar para mim que o marido dela estava tendo micro AVCs. Já tinha tido 3. Todos os 3 ele estava dirigindo. E aí, um pouco mais que ela conta a história, porque eu também não fico caçando confusão, não, viu, gente? Quanto menos eu sei das pessoas, melhor, porque cada coisa que eu sei, eu faço ter responsabilidade sobre aquilo que eu sei. Então, o que acontece? Ela continuou contando a história para papai e ela conta a história que o filho dela, de 24 anos, tinha conseguido uma bolsa de estudo. Ele teria que ficar 3 meses em São Paulo e depois ele iria ficar 2 anos na ONU. Ele treinaria em São Paulo e ia ficar 2 anos na ONU. E que o marido estava extremamente chateado. Por quê? Porque o menino ia ficar 2 anos longe, o menino tinha 24 anos, ele era muito novo. O que o pai estava tentando fazer? Que o filho não fosse. E muitas pessoas, quando o pai sofre determinadas doenças, larga tudo para cuidar do pai. E sem consciência dessas coisas. E aí o que acontece? Nesse momento eu tive que falar com ela, expliquei o que eu estou explicando aqui, ela chegou lá, ela teve uma conversa com ele e ele nunca mais teve AVC. E o menino está lá, já tem 1 ano que ele está na ONU, lá em Nova York. Então, assim, quando a gente não sabe o que a gente tem por dentro, o nosso inconsciente toma as decisões baseadas no que ele está registrado na vida dele. A escassez está registrada? Não, você não pode ganhar mais de jeito nenhum. Por quê? Porque é pecado. Você aprendeu na igreja que o rico não vai entrar no céu, é o pobre que vai entrar. Então, você não pode ter dinheiro. Você não vai ter. Porque a sua crença diz para você que o rico não vai se salvar. Ou você acredita que ricos não prestam? Que, É, que ter dinheiro, quem tem dinheiro não presta. Quando, na verdade, quando você começa a ser uma pessoa diferente, hoje eu falei isso para Dani, Dani, eu vou quero pegar uma ser tomada. milionária. Eu falei assim, Dani, eu quero ser milionária. Agora que eu preciso ser milionária, porque agora o dinheiro não é meu. Agora que eu tenho que manifestar o reino dos céus aqui na terra, agora que eu tenho que pegar esse dinheiro e ajudar as crianças que estão sendo abusadas, e ajudar a gente que está na pobreza, e ajudar pessoas que ainda não entenderam o que a gente está entendendo. Então, a gente entende, a gente investe, a gente de alguma forma ajuda essas pessoas, ensina essas pessoas, dá educação para essas pessoas, dá comida para essas pessoas, porque hoje eu falei uma coisa para Dani, Dani, ninguém se eleva se está com fome, né? É muito difícil. Como você vai pensar em coisas boas quando o seu estômago está roncando? Você tem que ser muito elevado espiritualmente para você estar com fome, passando fome na tua casa e mesmo assim você ainda conseguir se elevar, conseguir coisas boas, né? Exatamente. Então, na hora que a gente começa a compreender essas coisas, tem muito mais informação por trás disso. Então, eu estou trazendo, assim, bem basicamente, aonde está a nossa responsabilidade em construir a nossa existência. Pode estar ruim até agora? Pode, mas então, a partir de hoje, eu vou começar a criar uma realidade diferente. E para eu conseguir criar essa realidade diferente, eu preciso estar 100% vibrando aquilo que Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Porque ele percebeu, eu gosto muito de falar isso. Jesus chegou na terra falando assim: amai-vos uns aos outros como você ama a si mesmo. Aí depois que mataram ele ressuscita e tudo mais e fala assim: ó, já que vocês não se amam, então ame seu próximo como eu amei vocês. Entende? Então, assim, como que a gente começa a trazer esse amor para a nossa vida? Aceitando esse amor.
Eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez a oração de aceitar a Jesus, porque às vezes a gente tem aquela oração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente às vezes não tem a percepção de, mas como que é isso? Como que é esse Senhor e Salvador? Ah, agora ele vai falar tudo que eu tenho que fazer, eu vou ser um robozinho que ele vai me guiar, vai fazer? Não, ele só vai trazer a dimensão e a realidade para você. É o seguinte, olha, tudo que você viveu até agora foi uma mentira, você estava dormindo, agora você vai acordar. Agora, tudo que você for fazer vai ser baseado no amor e com uma finalidade exclusiva de amar ao próximo como Jesus me amou, que é, ele deu a vida dele por mim. Como é que eu vou dar a minha vida pelo próximo? Não é indo morar com a sua mãe que está doente. Isso não é dar a vida para o próximo. Não é indo ficar com uma pessoa, às vezes, que joga na cara da pessoa assim, ó, você casou comigo, a Bíblia diz que você é a minha esposa submissa, então eu quero que você faça isso e isso, você é obrigada a fazer. Isso são tudo coisas humanas, coisas que os homens inventaram. O amor que a gente tem que ter pelo próximo, assim como Jesus teve por nós, que ele entregou a vida dele, ele usou a vida dele todinha para dar para os outros. Nós vamos usar a nossa vida todinha nos dando para os outros, da mesma forma. E aí, quando ele fala, o reino dos céus é chegado entre vós, era ele chegando entre nós. E qual que era a mensagem que ele trazia? Vamos fazer pelos outros, vamos fazer pelos outros, vamos amar os outros, vamos expulsar os demônios, vamos curar os enfermos, vamos fazer pelos outros. Na última vez que a gente conversou, eu falei que não existe o reino sem o outro. Por quê, gente? Porque o outro sou eu. Quando você consegue entender que o sopro de Deus é você, você faz parte de tudo, você está no todo, Deus é tudo e tudo, e está em todos, em todo lugar, você começa a perceber, opa, eu sou muito mais que essa roupinha aqui, então peraí, deixa eu começar a pensar com responsabilidade esse negócio aqui. E aí, na hora que você olha para o outro, do lado de lá, ele está cheio de cicatrizes, cheio de dores, e por isso ele está te ferindo, ele está te maltratando, ele está trazendo uma mensagem de alguma forma. Porque ninguém dá aquilo que não tem. A gente só dá o que a gente tem. Se um cara está maltratando a mulher, você pode ter certeza, vai lá na infância dele que só teve maus tratos. A mulher está sendo horrível com os próprios filhos, pode ir lá ver que ela foi criada daquele jeito. Aí eu chamo de maldição hereditária, que você tem que cair na real e falar, opa, até agora foi assim, eu vou mudar essa realidade, vai ser a partir de mim que eu vou mudar. E não esperar que o outro mude. Por isso que tem aquele engano que fala assim, não, quando a mulher mudar, o homem muda. Não é quando a mulher mudar que o homem muda, é quando ela, como ser humano, ela se encontrar. O cara vai olhar para ela, ele tem duas saídas. Ou ele vê que dá e muda, ou ele sai fora. E aí, mais uma vez, o convite é: se você entende o que é essa frequência de amor, o que Jesus veio nos trazer, o que ele veio nos ensinar, e se você nunca teve a oportunidade de aceitar essa realidade, que é, caraca, o sacrifício que ele fez para me mostrar todas essas coisas, porque na verdade o que ele fez foi morrer para me chamar a atenção. Opa, ele morreu, aí eu paro para olhar para ele. Quando ele vira e fala, você é Deus, você fala assim, mas como é que é isso? Eu não consigo entender essa realidade. A realidade é de criar tanto quanto ele. E na hora que ele ressuscita e ascende aos céus, o que ele fala? Que ele agora está lá, sentado nas regiões celestes, para que você, que aceitou essa frequência de amor, que aceitou a ele como seu Senhor, para que o amor comande a sua vida e suas ações, seus frutos sejam de amor, você tem o mesmo poder que ele de interferir em todas as coisas. E aí, na hora que você percebe que você está cocriando, qual que é a ideia? É você olhar para Jesus como o reino. Ah, mas peraí, Alessandra, como que é esse reino? O reino é tudo aquilo que você faz para elevar Jesus, para elevar o amor e para trazer as outras pessoas para olhar esse amor. Então, isso é você trabalhar para o reino. E quando você trabalha para o reino, o que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Eu costumo falar assim, você quer um bem? Tá, você quer uma casa, um carro, você quer ter um trabalho legal, pá, só isso? Hã?
Então, na minha cabeça não faz muito sentido. Você veio aqui na Terra para ter uma casa e carro, pelo amor de Deus, para ter um marido? Ô, misericórdia! Tem mulher que acha que a vida se resume a ter o marido. Pô, então vai morrer querendo marido, porque não entendeu para que veio fazer aqui. Se a gente veio aqui para encontrar esse amor e manifestar esse amor, arrumar um casamento não é a prioridade, nunca foi. Arrumar o seu interior é a prioridade. E aí você vem a essa terra com um propósito específico. Então você desperta, você vê o reino de Deus, você escolhe entrar nele, você se rende a Jesus e começa a trabalhar para o reino dele. Na hora que você trabalha para o reino dele, levando amor, levando compaixão, ensinando as pessoas, tudo isso que eu ensinei aqui nesse período para vocês, vocês levam isso para outra pessoa, ou seja, vocês estão trabalhando para falar, levar adiante a mensagem que Jesus trouxe. Na hora que você entende isso, você trabalha para o reino. Quando você trabalha para o reino, todas as outras coisas serão acrescentadas, inclusive a casa, o carro, o marido. Aí você entende um pouco além. Opa, então peraí, quer dizer que o que eu quiser fazer, eu posso sim. Então eu quero ampliar esse negócio aqui. Aí você sai de uma dimensão onde você pensa só na sua casa, no seu carro, no seu casamento, nos seus filhos, na sua família, que é extremamente egoísta, e você começa a pensar no todo. E na hora que você começa a pensar no todo, qual que é a lógica? Você começa a entender que você é o outro é você, então você não faz mal ao outro, que o mal que você faz ao outro volta para você. Aí você compreende que o quanto você ama o outro, esse amor volta para você. É como uma teia, tudo que você mexe aqui, ó, balança lá, o outro tá lá. Se você mexe aqui, vai balançar lá. Tudo que você faz para o outro lá, vai voltar para você aqui. Não tem como escapar disso, porque somos todos um. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Nós somos um em Cristo, automaticamente nós somos um no Pai. Então, se a gente está tentando entrar no Pai com a vibração de mágoa, de raiva, de controle, de dependência emocional, o que você está fazendo? Você, infelizmente, não vai chegar aqui. A rendição ao amor, a rendição a Jesus Cristo e aos caminhos de Jesus começa a mudar você de dentro para fora, onde você vai olhando para aquela pessoa e fala, nossa, coitado, né? O sofrimento dele foi assim, foi assim, foi assim. Agora eu entendo por que ele fez aquilo, por que ele fez aquilo outro. E ele veio trazer para mim uma mensagem que eu não estava vendo, que eu tenho a mesma dor. Então eu te libero, vá em paz, porque eu vou resolver a minha dor. Aí você dissolve aquilo, aí você vê outra coisa, com a mesma ideia, a mesma percepção, você vai lá e resolve aquilo outro. Quando você percebe, você está aqui, ó. Aí se uma coisa muito boa acontece com você, ou uma coisa muito ruim acontece com você, você continua aqui, ó, porque nada mais te afeta. Cria um Aí quando... tipo de escudo. Hã? Cria um tipo de defesa quando consegue entender o que você está falando, no caso. Porque Você você. entra numa vibração onde as coisas estão acontecendo em volta e as pessoas nem te vê. Bandido não te vê na rua. Bandido assalta alguém do seu lado com a cara na sua cara e ele não te vê. E você sabe que você está em outra dimensão porque a sua vibração é amor. Então, quando a gente percebe isso, entende o quão responsável a gente se torna a partir de agora, a gente começa a mudar as atitudes. É rendição, obediência. Rendição, obediência. Rendição e obediência. Aí, na hora que você enxerga o reino e fala, eu resolvi, vou trabalhar para o reino. Eu quero, por exemplo, fazer um projeto que ajude crianças. Eu quero fazer um projeto que ajude adultos, que ajude idosos, que ajude homens, que ajude não sei o quê. Você cria aquilo na sua mentalidade, cocria essa realidade na Terra e os recursos que já existem estão todos disponíveis, eles vêm automaticamente, são entregues na sua mão. Automaticamente, se o que você tem para criar uma coisa grandiosa, como foi feita aqui, você começa a usufruir de tudo aquilo que é grandioso que você está criando. Aí você não tem uma casa, você tem 10. Aí você não tem um carro, você tem 20, você tem o que você quiser. Aquilo que gera, que é a necessidade no momento, o recurso chega. Porque não é uma coisa para o seu umbigo, não é uma coisa para você, é uma coisa para o todo. Quando você entra nessa vibração do amor, ninguém consegue machucar você. Você consegue ser o seu maior escudo.
Você consegue pôr limite nas pessoas. Você consegue se colocar como prioridade nas coisas que você precisa de fazer. Você consegue entender qual é a necessidade maior naquele momento que você está vivendo. E aí, vibrar o amor, você pode, inclusive, fazer isso de forma técnica, porque você sente o amor. Mas se você não sabe por onde começar, começa de forma mecânica, de forma técnica. Como é que eu vou espalhar esse amor? Como é que eu vou sentir esse amor? Como é que eu vou deixar esse amor me curar? Você começa agradecendo. Você começa usando a fé. A fé é a certeza daquilo que você não viu. Então, você começa a declarar na sua vida que você tem aquilo que você quer que seja, de acordo com o amor, de acordo com o reino, né? Porque não adianta você falar assim, eu, a partir de agora, sou rica milionária. Eu, a partir de agora, sou a última bolacha do pacote. Não é coisas irreais, não. Eu sou amada. Eu sou a amada de Jesus. Eu sou a querida de Jesus. Eu sou a menina dos olhos dele. Eu sou a pessoa mais amada de Jesus. Eu sou única e exclusiva dele. Ele fez para o amor dele. Ele me fez como a gente faz um bonequinho, que é aquela coisa que a gente faz com maior amor e põe ali. Não, não mexe, não, que eu fiz isso aqui com muito amor e carinho. É aí, olhando para isso, as verdades que estão na Bíblia. Você é amada, você é aceita, você é abençoada, você tem tudo que você precisa pelos méritos de Jesus. Então você se rende a esse Jesus, se rende a esse amor. E aí você para escutar. Aí vai vir uma percepção fraquinha, assim. Ah, boba, vai embora dessa casa. Não vou não, porque eu preciso arrumar um emprego. Resistiu. Ah, vai embora dessa casa. É uma voz tão doce que fala assim: ah, tenta buscar um outro lugar, ou então vamos sair daqui. Não, não vou não, porque eu tenho um combinado com ele, enquanto eu não arrumar um emprego, esse é o melhor. Tá resistindo. Tá compreendendo onde existe a resistência ao que Jesus ensina, ao que Jesus está te guiando? Ele Uhum. chega mansinho e fala no seu coração uma coisa para você. Ah, não, vou fazer não. O que que os outros vão pensar de mim? Ah, não, não vou fazer não, que minha mãe, eu vou dar o braço a torcer para minha mãe, não. Ah, não, minha mãe vai virar para mim e falar assim, viu, eu te avisei, eu te falei. E aí você continua sofrendo o resto da vida por causa de orgulho. Continua sofrendo, sai de um sofrimento para o outro porque não quer dar o braço a torcer, que ali tem coisa ruim para tirar. E aí entra no que eu queria ensinar lá no início, e aí eu vou me despedir. E é o seguinte: quem quiser escrever, pode escrever, mas são coisas muito básicas e eu vou fazer agora. E aí é só seguir a intuição que ela vem e de acordo com o que cada um está vivendo, vai ser a verdade de cada um, ok? Então, como que funciona isso? Na hora que você vai dormir, na hora que você está acordando, você percebeu que você despertou, você percebeu que você está vivo, você olha assim e fala, uau, estou vivo. Primeira coisa, você vai dar um sorrisão assim, ó, o maior sorriso que você puder dar, porque neurologicamente ele dá uma descarga de dopamina para o seu cérebro e já começa o dia feliz. Então, se você chorou a noite inteira, na hora que você acordar, antes de você abrir o olho, você vai abrir o sorrisão até na orelha e vai ficar uns 5 segundos sorrindo. Mesmo que você esteja chorando, você continua sorrindo. Até o dia que aquele sorriso vai ser verdade. Você vai acordar, vai dar aquele sorrisão. Eu vou assim, nossa, gente, hoje eu consegui sentir esse feliz, esse sorriso. Primeira coisa, sorriu. Segundo, você vai começar a fazer declarações. E essas declarações, embora elas sejam pontuais para cada um, ela tem um básico, que vai ser formas positivas. Eu aceito, eu recebo, eu me rendo. Eu aceito, eu recebo, eu me rendo. Eu me rendo a quê? Eu me rendo ao amor de Jesus. Eu me rendo ao amor que ele tem por mim. Eu me rendo ao seu amor, Jesus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Quando acabar todas as falas de eu me rendo, eu aceito seu amor, eu aceito a gratidão no meu coração, eu aceito a sua beleza, eu aceito as verdades que você diz sobre mim. Quando acabar as palavras de aceito, eu recebo o seu amor, eu recebo tudo de bom que a vida vai me dar no dia de hoje, eu recebo todas as alegrias que o dia vai me dar hoje.
As declarações são poderosíssimas, porque é você declarando para você mesma qual é o limite que você vai pôr naquele dia. O limite é: eu aceito bondade, eu aceito amor, eu aceito gratidão, eu aceito que é coisa boa. E aí, pelo outro lado, você nunca vai falar a palavra não. E as coisas que eu não quero, Alessandra, você vai começar com: eu rejeito, eu abro mão e eu deixo ir. Eu rejeito, eu abro mão, eu deixo ir. Por exemplo, eu deixo ir esse namorado, eu deixo ir essa sensação de pesar que eu tenho, eu deixo ir essa dor que eu sinto pela minha mãe, eu deixo ir essa raiva que eu sinto pelo meu pai, eu deixo ir essa raiva que eu estou sentindo da minha irmã que falou aquilo de mim, eu deixo ir, eu deixo ir, eu deixo ir, eu deixo ir, coisas pontuais. Eu não sei o que fazer nessa situação, eu deixo ir a dúvida de não saber o que fazer nessa situação. Eu deixo ir todo o peso que eu estou carregando, que eu não preciso carregar. Eu deixo ir, eu deixo ir, eu deixo ir, eu deixo ir. Tudo que vier à sua mente, que você deixa aí, fale. Você vai ver que você vai ter vontade de chorar. Isso vai ser uma limpeza. Pode ter uma catarse ali, mas não tem problema. Deixa sair o que tem que sair. Eu deixo ir, eu deixo ir, eu deixo ir. Eu deixo ir o meu pai, eu deixo ir a minha mãe, eu deixo ir o meu filho, eu deixo ir o fulano, eu deixo ir o meu marido. Eu sou uma mulher muito ciumenta, eu deixo ir o meu ciúmes. Eu deixo ir, eu deixo ir, eu deixo ir. E depois eu rejeito. Eu rejeito essa sensação de ciúmes que eu tenho. Eu rejeito essa possessividade que eu tenho do meu filho. Eu rejeito essa mania de controlar meu filho ou minha filha. Eu rejeito essa mania que a minha mãe tem de me controlar. Eu rejeito, eu rejeito, eu rejeito, eu rejeito. Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão. Tem uma coisa que eu estou segurando muito, eu estou naquela dúvida se eu abro mão, se eu decido, se eu não decido. Eu abro mão da dúvida que eu tenho em relação àquilo. Eu abro mão daquele negócio que eu estou querendo há muito tempo, mas o tempo não vem para minha mão de jeito nenhum. Se não é meu, eu abro mão e deixo ir. Gente, se vocês entendessem o poder que essas palavras têm, vocês passavam o dia inteiro falando isso. Vocês vão começar com uma semana, vocês já começam a ver que tem mudança de dentro para fora. Aí a pessoa fala uma coisa que antes te incomodava muito, tipo assim, foi só um mosquito que passou voando. Não faz diferença, não te afeta mais. Mas tem que ser uma coisa genuína, tem que sair daqui de dentro. Ai, chorei horrores fazendo isso. Ótimo, quer dizer que você lavou tudo que era porcaria. Aí eu comecei a tossir, eu comecei a espirrar, eu comecei a ter coceira. Olha, tudo que for reação física é aquilo saindo de dentro de você para fora. Então, não se preocupe, deixa sair. Deixa sair. Ah, eu senti enjoo, eu quis vomitar. Cara, deixa sair. Não para. Se percebeu que tem alguma coisa diferente acontecendo, não para. Repete as falas se for necessário. Eu deixo ir essa sensação, eu deixo ir esse sentimento, eu deixo ir essa pessoa que me maltrata, que está na minha vida, eu deixo ir, eu deixo ir. Eu mando embora essas pessoas que só falam mal de mim, eu mando embora as pessoas que atrasam a minha vida, eu mando embora, eu mando embora, eu mando embora. Então, a gente começa por rendição. E aí, eu vou fazer uma coisa agora, a gente vai fazer uma técnica agora, que vocês podem fazer a qualquer hora do dia, de preferência sempre no mesmo horário. Quem já caminha comigo um tempo sabe como que isso funciona. Isso não é remédio, isso não vai acalmar ninguém assim da noite para o dia, mas à medida que você começa a praticar, você começa a perceber que você está mais sensível. E não é sensível de sofrer, é sensível a escutar. Agora, se você vai obedecer ou não, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar. A posição tem que ser sentada, com os pés apoiados no chão. E com os pés apoiados no chão, a gente não vai segurar nada. Agora eu só vou ensinar, vou fazer um pouquinho. Quem não conseguir, porque está segurando o celular, faz o melhor possível, porque a gente vai fazer de olho fechado. Eu também não estou vendo ninguém na minha telinha aqui. Então, pode segurar o celular, de repente, no colo, porque você vai só escutar o que eu estou falando. Ou põe ele em cima de algum lugar aí. Então, apoia os pés no chão. Você vai soltar o quadril na cadeira até encaixar a coluna até a cabeça. Como se você encaixasse que um está sobre o outro e vai até o quadril e aí sentou, seu corpo todinho vai ficar solto na cadeira. Na hora que você faz isso, você vai pegar as suas mãos, vai colocar a palma das mãos para cima, em cima das coxas.
A gente chama isso de mecanismo de segurança. Ele é muito utilizado para quem está com síndrome do pânico, ansiedade extrema, depressão, porque ele começa a trazer percepções, ele começa a oxigenar seu corpo, e com essa oxigenação você começa até a ter clareza de pensamento. Então, vamos lá, pés no chão, corpo apoiado, as costas apoiadas na cadeira, porque você tem que soltar o peso do seu corpo. E aí, na hora que você fez essa posição, você vai observar seu corpo. Eu estou sentindo alguma dor? Não, meu corpo está bem. Então, ótimo. Então, vamos lá. Ah, eu estou sentindo uma dorzinha. Beleza, registra essa dor. Registrou a dor que está ali. Ok, olhou para ela. Tá tudo bem, continue aí. Tá tudo bem, vamos ao processo. Aí você vai fechar os olhos e vai começar a respirar. Essa respiração, ela tem uma contagem específica, que é entre 4 ou 3 segundos para você inspirar. E a inspiração, se você levantar o peito, você está respirando na parte de cima do corpo. Você tem que respirar onde somente a sua barriga enche de ar. Nossa, Alessandra, isso é muito difícil. Para quem não tem treino é difícil. Mas na hora que você começa o hábito de encher a barriga e soltar, você vai percebendo que o seu corpo fica completamente solto e só a sua barriga que enche, igual o bebê. A barriga vai encher de ar e aí você vai segurar também por 3 ou 4 segundos e depois você vai soprar. Você vai soprar como se fosse uma vela, que você sopra bem devagarinho. Então, você inspira, segura e aí você sopra. Por que a gente tem que fazer dessa forma? Porque a gente está tentando trazer a percepção do todo. E a gente só consegue escutar o todo quando a gente silencia a própria mente. Não, mas como é que eu vou silenciar? Tem um monte de pensamento chegando aqui agora. Continua inspirando e soprando devagar. À medida que você presta atenção no equilíbrio entre o tanto que a sua boca sopra e o tanto de ar que a barriga empurra, só essa administração da saída do ar, quando você foca nela, todos os pensamentos em volta não conseguem acessar você. E aí você conecta. Vamos respirar junto. Então, nós vamos inspirar. E sopra devagar. Você vai percebendo que existe uma tensão entre a barriga e a boca. E você fica tentando administrar para soprar o mais devagar que você conseguir. Então, você inspira, segura e sopra. Inspira, segura e sopra. Quando você começa a praticar isso, pelo menos 15 minutos por dia, você entra num estado de relaxamento muito profundo. É nessa hora que você pode fazer perguntas específicas para Deus. E não é porque fulano faz isso, não é porque o fulano faz aquilo, ou porque nada que esteja externo, você vai ter resposta quando você fizer essa pergunta. Você só vai ter resposta de perguntas que você faz relacionada a você mesmo. Por exemplo, eu estou respirando, inspiro e sopro. Enquanto eu estou falando, vocês podem continuar inspirando e soprando. E vai inspirando. Você começa a perceber, você sente o sangue pulsar na ponta dos dedos, dos pés, das mãos. Dependendo do nível de seu silêncio, você consegue escutar seu coração bater. Você consegue perceber o sangue pulsando no seu corpo como essa bomba. E aí você vai mergulhando cada vez mais profundo dentro de você. E você vai silenciando. Você vai silenciando. Você vai silenciando. Esse silêncio, Deus fala nele. Quando você atinge esse silêncio e esse nível de relaxamento, você começa a ter percepções, não são pensamentos, são percepções.
Então, você está ali inspirando, soprando. Beleza, você conseguiu ficar ali 15 minutos. Geralmente são 15, 20 respirações. E aí você termina, você agradece, tenta trazer a gratidão do seu coração como se viesse lá do fundo do seu ser, assim, é uma gratidão, não é pelas coisas que você tem, mas pelo que você pôde experimentar ali naquele momento. E aí depois você abre os olhos e vai cuidar da vida normalmente. Aquele silêncio que você praticou durante 15 minutos, um dia, 2, 3, 4, uma semana, ele começa a ser a ponte de conexão entre Deus e você. Aí você está lavando vasilha, de repente você vai lá naquela. Você desliga. Quando você desliga, aquilo que Deus está falando naquele momento, você capta. E uau! Nossa, eu tive essa percepção. Uau, eu entendi isso. Uau, eu estou sabendo de uma coisa que. De onde que eu sei disso? Como que eu sei disso? Você acessou uma frequência onde o Espírito Santo está falando, e aquele momento que você estava em silêncio, treinando a sua mente, a hora que você se desconecta, você escuta. E quando você escuta, você faz o download da informação. E aí cada um recebe a informação que precisa nesse momento. Então vamos inspirar, soprar devagar. Inspirando e sopra devagar. Nesse momento, eu quero que enquanto você inspira e sopra, você traz à sua mente um lugar incrível que você conhece. Ou pode ser um lugar que você vai criar na sua mente. Esse lugar é incrível. Esse lugar é maravilhoso. É o lugar mais bonito que você já viu. Então você traz à sua mente esse lugar. Quando você chegar nesse lugar, você vai convidar uma pessoa para chegar nesse lugar com você. Aí você convida Jesus para bater um papo com ele. E aí você fala: Oi, Jesus, eu cheguei e eu queria conversar de novo com você. Eu ainda não estou entendendo muito bem como as coisas funcionam, mas eu queria que você me ensinasse. Você falou que o Espírito Santo seria enviado para nos ensinar todas as coisas. Eu estou aqui, eu vim me render, viu, Jesus? Eu vim me render porque eu não estou sabendo conduzir minha vida. Então eu vim aqui me render, nesse lugar aqui bem escondidinho de todo mundo, eu vim aqui me render e eu queria que você começasse a me ensinar. Então, Jesus, eu quero dizer que a partir de hoje eu reconheço você como o Senhor da minha vida, o Senhor máximo na minha vida, que vai ser esse amor que vai me guiar. Então, eu queria que você me ensinasse as coisas. O primeiro passo, qual é o próximo passo que eu tenho que dar na minha vida? Você pode me falar? Eu gostaria muito de escutar. E aí a gente vai ficar agora em uns minutinhos de silêncio. E os pensamentos que vierem à sua mente, você pode ter certeza que é a resposta que você está precisando. E muitas das vezes, pode ser que não venha nada. E tá tudo bem também. Tá tudo bem, porque isso é um treino. Isso é um treino onde você vai aprender a baixar a frequência do seu coração, os batimentos cardíacos, para entrar nesse estado de relaxamento, para você poder ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo, ouvir a Jesus, às vezes ouvir a voz de você mesmo. E com o tempo você vai saber discernir cada voz, até porque quando ele chega, você sabe que é ele.
Então, que esse pequeno momento que a gente fez aqui agora, depois, se vocês quiserem anotar, anota depois, mas agora, apenas sinta tudo isso. Às vezes vai vir uma vontade de chorar, como se alguma coisa tomasse conta do seu coração, envolvesse você, e sem explicação nenhuma você chora. E tá tudo bem. O chorar tira toda a dor de dentro para fora, e isso é muito importante. Nunca se prive de chorar. Chore o máximo que puder, porque o choro limpa. Então, depois que você entende o que ele quis te falar, se você ficar em dúvida, você pode perguntar: como assim? É isso? Eu entendi bem? Vocês vão perceber que daqui a pouco você está tendo um diálogo com Cristo que é maravilhoso. E ele não vai te dar muitas coisas para fazer, ele vai sempre te dar uma. Ele só te dá outra quando você resolve a uma. Ele te deu a primeira, você não resolveu não? A segunda não vai vir. Porque você está pendente de resolver a primeira. Aí a pessoa fala: nossa, eu parei, eu me sinto paralisada. Pois é, qual foi a última coisa que ele te mandou fazer? Você fez? Não. Então volta lá aonde você caiu, se levante e comece de novo. Ah, mas minha vida está tão embolada. Fala para ele: Jesus, eu me rendo. Vamos zerar? Posso começar de novo? Do zero? Depois de tudo que eu entendi hoje? Se o Senhor me permite começar do zero? Olha, me perdoa por tudo que eu não compreendi, por tudo que eu deixei passar, porque agora acumulou. Eu preciso começar de novo. Aí você vai sentir aquela paz no seu coração. E aí vem uma coisinha simples, pequena, sutil. Opa, compreendi. Então é isso que eu tenho que fazer. Entendi, Jesus, agora eu vou fazer isso. E aí você vai, passa o seu dia, faz o que tem que fazer, fala o que tem que falar. E aí, no outro dia, tá lá você de novo. Oi, Jesus, eu vim aqui falar de novo com você. Eu vim aqui, Jesus, te contar que o que você falou para fazer deu certo. Eu vim aqui para te contar que funcionou tão incrivelmente bem que eu não sei como te agradecer. Eu vim aqui te contar que foi tão maravilhoso que eu não imaginei que seria tão incrível. Eu vim te contar que eu tive medo no início, mas eu criei coragem e fui lá, eu fiz o que eu precisava de fazer. Agora eu preciso do próximo passo. Você me dá o próximo passo? Qual é a aventura que nós vamos viver hoje? Qual é a coisa incrível que nós vamos viver hoje, Jesus? E eu oro nesse momento, meu amado Jesus, meu querido Senhor, autor e consumador da minha fé. O Senhor é o mais maravilhoso ser que eu possa conhecer na minha existência. Desde a fundação do mundo, quando você me olhou e me amou, Senhor, eu oro por esse amor para todos nós que estamos aqui agora conectados no Senhor. Jesus, todo o sacrifício que você pagou por todos nós e por todos os outros, muitos pela terra. Eu oro, Senhor, por uma transformação de vida tão profunda, Senhor, que as palavras que foram trazidas aqui hoje não sejam meramente como palavras, Senhor, ditas ao vento, mas que encontre, Senhor, terra abundante para que possa florescer, Senhor, e eu profetizo que cada uma dessas pessoas que estão aqui, se praticar isso, Senhor, elas vão ver uma transformação profunda e são elas que vão ensinar isso para as próximas pessoas. Então, Jesus, às vezes, tem gente aqui que está tão perdido que não sabe por onde começar, e a palavra hoje é rendição e escutar. Então, Senhor, se elas fizeram coisas que às vezes pode parecer não para mim, não tem jeito, chega para elas, fala no ouvido delas. Dá, Senhor, uma segunda, uma terceira, uma quinta chance, se necessário for. O Senhor falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7, então, no mínimo, o Senhor faz isso com a gente também. Então, Jesus, eu oro que o seu amor, que é único, que é imensurável, que é incalculável, seja revelado ao coração de cada um aqui, Senhor, que parar para te escutar, que parar, Senhor, com o coração rendido, verdadeiramente querendo ouvir o próximo passo,
Por favor, Senhor, alcance cada uma com o próximo passo, por favor. Que hoje é um passo, amanhã é outro, depois é outro. Quando elas perceberem, elas estão correndo, voando. Eu oro, Senhor Deus, que o Senhor alcance, assim como o Senhor me alcançou, assim como o Senhor foi tão imensamente maravilhoso em me alcançar, Senhor. E eu estava tão perdida, tão perdida, tão perdida. E eu achava que eu sabia. Hoje eu sei que eu não sei nada, Senhor, e o Senhor é tudo na minha vida. Então eu oro que essa misericórdia que o Senhor teve comigo tenha com elas, por favor, porque elas também sou eu, Pai. Senhor, porque a dor delas é a minha, Senhor. Porque o desespero delas é o meu, Senhor. É impossível não sentir, Senhor. Então eu oro, por favor, começa desfazendo, Senhor, os enganos, começa desfazendo as mentiras, começa desfazendo, Senhor Deus, as mentiras que foram faladas e que hoje machucam o coração de cada um. Começa, Senhor, desfazendo a dor, começa a desfazer, Senhor Deus, aquela mentira de que comigo vai ser diferente, comigo eu não consigo, comigo eu não posso. Começa trazendo a realidade ao Espírito Santo de que, independente do que está acontecendo, maior é o Senhor que vive em cada uma delas. Começa a trazer a percepção do céu, porque aí elas vão preocupar menos com a terra, meu Deus, por favor, faça isso, Jesus, por favor. Por favor, Senhor, nos conecte ao Senhor, que o nosso amor por Ti seja muito maior que por qualquer outra coisa nessa terra, por favor. Porque nós não somos dessa terra, nós nunca fomos, Senhor. Por favor. Eu oro, Senhor, que o Teu Espírito seja manifesto na vida de cada uma, que ao dormir, Senhor, tenha uma experiência tão incrível como o Senhor, tão sobrenatural, que seja inegável, Senhor Deus, a Sua presença, que seja inegável o Seu amor, que seja inegável a transformação que o Senhor causa em cada um quando entra em contato com o Senhor. Então, Jesus visita cada uma ao dormir. Visita, Senhor, acorde elas para conversar com elas, acorde elas para bater papo, para tomar café. Eu oro, Senhor, que o seu amor, que é tão incrível e maravilhoso, permeie as nossas mentes, nossos corações e nos faça entender que a única coisa que a gente tem que fazer é se render e obedecer. Eu oro em nome do Senhor Jesus e peço que os anjos estejam ao redor de cada uma, que os anjos estejam ajudando a cada uma, que os anjos estejam trabalhando para que tudo isso, Senhor, se torne realidade, para que todo esse conhecimento, todo esse entendimento se torne um hábito, um estilo de vida. E muitos milhões e milhões de pessoas serão alcançadas através de cada uma dessas pessoas que está aqui, Senhor Deus, ouvindo tudo isso. Eu agradeço ao Senhor, agradeço por tudo, por tua bondade, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, porque o Senhor é incrivelmente bom e sempre nos ouve. Por tudo te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, É, não tenho palavras para te agradecer. Foi lindo demais. Nós estamos há 2 horas e meia aqui. Não tem jeito, né? Você perdeu sua aula, mas eu tenho certeza que a transformação que, através das suas palavras, a transformação do ano dessas mulheres que estão aqui ouvindo vai ser incrível, entendeu? E eu sei que se você não souber esse ano, você vai saber lá no céu o que cada sementinha que você plantou aqui causou na vida de cada uma dessas mulheres. Então, assim, agradeço pela sua vida, Alessandra, agradeço pela sua rendição, agradeço porque todo o tempo que você poderia estar aproveitando com outras coisas, você estuda muito e você se dedica para ensinar as pessoas, para transformar pessoas.
Eu não tenho palavras para dizer o quanto a minha transformação tem sido enorme, o quanto Deus tem usado você na minha vida, tem te usado para me ajudar nessa transformação, porque a gente sabe como a gente tem que fazer, mas para a gente fazer sozinho é muito difícil. Eu jamais teria conseguido sozinha enfrentar todas as dores que eu passei, e você sabe que eu passei. Agora eu me vou. Obrigada, Obrigada. gente. Quando fala assim, parece que, né, a gente fala umas coisas, as pessoas escutam, mas eu tenho plena certeza de que eu sou tanto quanto ou mais abençoada, preenchida, amada, quando eu escuto o próprio Espírito Santo falar. E eu aprendo muito, muito, porque não é as coisas que eu ensino, essas coisas vêm dele, e quando ele ensina, eu fico de cá, às vezes, né, de espectadora, porque me vem essa revelação de mergulhar na sintonia, na vibração do amor, é uma revelação que veio dele. Então, assim, eu aprendo quando eu ensino. É um paradoxo, mas eu aprendo com eu mesma falando, porque ele traz a revelação na hora. Então, assim, sou muito grata pelo convite, viu, Ruth? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tá bom. Super beijo, muito obrigada. E meninas, continuem aqui que eu só vou falar mais uma coisinha e aí a gente que eu senti de falar e aí a Bianca também vai querer falar alguma coisa e a gente termina, tá bom? Eu falei para vocês que quando você entra na frequência certa, né? Quando você entra aquela coisa de você sintonizar ali a rádio, porque, gente, são ondas sonoras, né? Então a gente sintoniza na rádio, por isso que a gente consegue ouvir. E o nosso coração, ele emite, né? Ondas, ele emite. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Não reparem que eu escrevo um monte de coisa aqui no meu. Mas olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela, né? Uhum. Olha aqui o campo eletromagnético do coração. O coração ele emite um campo eletromagnético de até 5 metros, se eu não me engano. Ou seja, nós somos energia e nosso coração ele transmite energia, entendeu? Então, quando você sintonizar a sua energia na energia do amor, na energia da gratidão, na energia dos céus, nas energias mais altas, você vai estar conectado à frequência dos céus, né? Por isso que Jesus ele fala: em tudo dai graças. Essa é a vontade do nosso Pai. Porque se você agradece por tudo, se você louva por tudo, tudo você está agradecendo, tudo você está feliz, a sua energia nunca desce. Você sempre está conectada ao céu. E quando eu falei para vocês que Deus, né, que o Espírito Santo me deu uma revelação de que o reino dos céus está aqui dentro de nós, nosso coração, quem já estudou com Reinhard, sabe que é o nosso coração que pensa, né? Então, é o nosso coração que pensa. Então, o reino dos céus está dentro do nosso coração. Então, a gente tem que se conectar em amor e em gratidão à frequência dos céus para a gente começar a manifestar o reino dele daqui na Terra. E aí, o que eu senti foi de trazer para vocês. Vocês estão vendo a Bíblia? Que eu acabei de colocar aqui atrás, estão, né? Em Lucas 17, 20, está escrito aqui: eu só senti no coração que eu precisava, para falar que o reino dos céus está dentro de nós, eu precisava mostrar contextualmente na Bíblia para vocês.
tá? E é engraçado que Jesus, ele falou para mim sobre essa questão do reino dos céus, né? E depois veio a Bíblia, depois eu fui pesquisar, e depois, quem quiser, eu conto a história um outro dia. Eu fiquei bem confusa, falei assim, gente, será que eu estou confundindo as coisas? E aí foi que eu me encontrei com o Reinhard, que foi a pessoa que mais me ensinou, assim, sobre a palavra de Deus, e ele falou que, não, você realmente entendeu, o reino dos céus está dentro de nós, e quando nós se conectamos à frequência dos céus, a gente consegue trazer o que está aqui dentro para fora. A gente começa a manifestar o reino dos céus aqui na terra. Então, o que a gente pensa, a gente começa a manifestar na terra. O que a gente começa a falar, a gente começa a manifestar aqui na terra. E é isso que eu quero para o ano de vocês. Eu quero que vocês comecem a viver em intimidade com o Pai, em intimidade com Jesus, e vocês comecem a manifestar o reino dos céus aqui na terra, para que vocês possam trazer prosperidade para aquelas pessoas que estão em necessidade, para que vocês possam trazer palavras, para que vocês possam trazer amor, para que vocês possam trazer até mesmo a cura, manifestar a cura aqui na terra, entendeu? Não, quando você fala em manifestar, não é só manifestar coisas, é manifestar cura, é manifestar bênçãos, é manifestar coisas, é manifestar tudo. Tudo que a gente puder, tudo que a gente quiser, a gente pode manifestar aqui na terra. E olha o que está escrito em Lucas 17:20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, né? Mas aqui o principal está aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Está aqui, gente. O reino dos céus está dentro de você. Então, vamos começar a nos conectar a esse reino dos céus, que é a nossa imaginação, e trazer, manifestar esse reino dos céus aqui na terra. Vamos começar a conectar os nossos pensamentos aos pensamentos de Jesus, aos pensamentos de Deus. Vamos começar a conectar os nossos corações ao coração de Deus. Por quê? Porque aí as suas vontades não vão ser só as suas vontades, vão ser as vontades dele. Hoje eu tenho vontade de fazer coisas que eu jamais imaginaria, sabe? De repente, veio uma vontade imensa de começar a abrir poços de água na África, sabe? Porque a África, o pessoal, né, tem sede. Então, a minha vontade simplesmente é de criar uma ONG para abrir poços em água nesses lugares onde as pessoas não têm água. Entendeu? Por quê? Somos nós, filhos de Deus, que temos esse entendimento, que temos que simplesmente ir lá e trazer o reino dos céus aqui na terra. Entendeu? Eu gosto muito quando o Alok, ele conta de uma experiência que ele teve na África. Ele fala que ele foi e ele falou com uma senhora, e uma senhora falou, meu filho, levou comida para uma senhora que estava passando fome numa comunidade, uma senhora de 90 anos, e essa senhora, ele falou para essa senhora, falou, meu filho, graças a Deus você veio aqui, muito obrigado, Deus é bom, Deus me trouxe comida. E aí o Alok pegou e falou para ela, eu não acredito em Deus. Porque se Deus é tão bom assim, por que ele deixa você passar fome? E aí o Alok disse que ela respondeu, quem me deixa passar fome são outros homens, não é Deus. Não é Deus que deixa ela passar fome. É porque nós, filhos de Deus, temos que ser canais de Deus aqui na terra, para levar
poços em lugares que não tem água, para levar comida a um lugar onde não tem comida, para cuidar das crianças, para cuidar dos pobres e para levar isso. Então, é por isso que nós temos que manifestar o reino dos céus aqui na terra. Não para a gente ter uma bolsa Chanel, não para a gente ter um carro importado, não para a gente ter uma mansão. É claro que você também tem o direito de ter todas essas coisas se você quiser, e também essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o nosso objetivo aqui é ser canal na vida de outras pessoas que ainda não têm conhecimento e que perecem e que passam fome. É isso.